Olá pessoal, muito bom dia, dia 13 de abril de 2026. Vamos lá para começar a nossa semana, como sempre, com uma reflexão aqui do nosso projeto Vida Feliz. E hoje o nosso tema é um tema bastante interessante, eu entendo. Fala Igor, queridão. É um tema bastante interessante. Com o que nós estamos gastando as nossas energias? Energias que são poderosas, que são preciosas. Como que nós estamos gastando essas nossas energias no nosso dia a dia? Lourdes Valéria, muito bom dia, minha querida. Então esse é o nosso tema de hoje, né? Então, como a gente sempre gosta de lembrar, se vocês gostam dessas reflexões, poxa, compartilha, né? Agora tem uma opção no Instagram de você, eu não sei como é que se fala, mas clica ali embaixo e você pode disponibilizar essas reflexões para outras pessoas, enfim, compartilhar. Fala aí, Neto, queridão, Zé Ricardo, Luísa, bom dia para vocês. Então, como eu estava falando, vamos tratar do nosso tema de hoje, que é com que nós gastamos as nossas energias, né? Então é um tema que eu entendo que é muito importante que a gente pare para refletir. Cecília, querida, é muito importante que a gente preste atenção para algumas reações nossas do nosso dia a dia, que se nós formos parar para pensar, elas fazem com que nós gastemos as nossas energias preciosas e, na verdade, elas não vão provocar nada de benefício para nós, né? Então, são ações que acontecem cotidianamente, acontecem todos os dias e são até muito naturais que assim seja, até porque nós temos os nossos afazeres, nós temos as nossas preocupações, nós temos as nossas responsabilidades, uma série de fatores que influenciam diretamente, bom dia Marcelo, queridão, influenciam diretamente no nosso estado mental, no nosso estado emocional. Então a ideia hoje aqui é nós tentarmos fazer essa avaliação, né, com o que nós gastamos essas energias poderosas que todos nós temos. No livro Momentos de Meditação, a Joana de Ângeles, no capítulo 16, Necessidades Reais, ela começa falando o seguinte: onde situes os teus interesses, em torno deles circularão as tuas necessidades. Onde tenhas o pensamento, ali porás a emoção. Indispensável repensar as aspirações de maneira a fixar apenas aquelas que trabalham para a tua realização profunda. Então ela continua, mas vamos parar por aqui. Ou seja, é muito necessário, é um exercício que eu entendo, né? E eu acho que todos nós concordamos com isso. É muito importante que nós façamos uma avaliação das nossas verdadeiras necessidades, né? Todos nós temos nossas necessidades, nossas responsabilidades, como eu falei ainda há pouco, né? Ou seja, algumas situações que são até desconfortáveis, até dolorosas, elas não têm jeito, elas são o que são. Nós temos que gastar as nossas energias para vivenciar aqueles momentos, aquelas ocasiões. Às vezes são aspectos da vida com os quais nós estamos lidando e que não tem jeito, né? São situações variadas, seja dentro da própria família, seja no trabalho, seja na sociedade, no meio social em que vivamos, enfim. Existem algumas situações que não tem jeito. Nós realmente vamos ter que gastar as nossas energias
E nem sempre isso vai ser uma coisa agradável, muito pelo contrário. Mas são condições que o nosso entorno nos oferece. Então não tem jeito. Porém, tem alguns dos nossos interesses, como a Joana de Ângeles fala aqui, né? Algum desses nossos interesses, algumas das situações que nos chamam a atenção. Érica, tudo bem, Érica, querida Monteiro? Tem algumas situações do nosso dia a dia em que, na verdade, nós gastamos essas energias de forma absolutamente desnecessária. Então esse talvez seja o grande desafio, né? Como a Joana de Ângeles chama a atenção aqui, a gente repensar as nossas aspirações. Será que isso com o qual eu estou gastando a minha energia, eu estou me aborrecendo, eu estou me preocupando de maneira exagerada, será que isso realmente tem valor? Será que realmente isso com o que eu estou me preocupando tanto, com o que eu estou me aborrecendo muitas vezes, será que isso realmente tem algum benefício para a minha vida? Vai me oferecer algum benefício? Ou realmente é algo que absolutamente eu posso até mesmo deixar de ter, de fazer, em que pensar? Isso é um exercício interessante para a gente. Será que vale a pena eu me aborrecer com isso? Porque às vezes acontecem determinadas situações, ou nós focamos a nossa atenção em determinados aspectos da vida, que são variados, mas que na verdade não tem assim como ela fala, não nos levam a uma realização profunda. Não é uma coisa que vai fazer bem para a nossa alma, para a nossa essência. Muito pelo contrário, são coisas fugidias do nosso dia a dia e que, enfim, não trazem, na verdade, nenhum benefício. E nós, muitas vezes, ficamos apurrinhados, chateados, brigamos com outras pessoas. Temos reações, às vezes, assim, intempestivas, como eu falei na semana passada, por uma coisa que é absolutamente ínfima dentro daquilo que pode trazer um real valor, que seja realmente considerado um tesouro que mereça ser guardado em mim. Então, é uma avaliação que a gente precisa fazer. Porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, oi Luiz Lacerda, queridão, em algum momento das nossas vidas, nós nos aborrecemos com coisas pequenas. Isso é muito natural da nossa condição, né? Se a gente parar para pensar, poxa, como é que pode? Depois a gente fala, poxa, como é que pode eu ter me aborrecido, ou ter brigado, ou ter ficado de mau humor por causa disso? Larissa, queridona, por quê? Né? Mas às vezes a gente só vai ter o conhecimento das consequências daquele gasto desnecessário de energia depois. A gente já ficou chateado, a gente já deixou alguém chateado, a gente já brigou, a gente já falou que não devia ter falado. Então isso é uma coisa que a gente precisa sempre ter muita atenção. Porque a Joana de Ângeles também, nesse mesmo capítulo, ela fala o seguinte: o que mais nós desejamos e pensamos toma corpo e passa a nos dominar interiormente. Então isso é uma coisa importante. Qual é o maior foco hoje da minha vida material? Isso é uma coisa importante também para a gente pensar. Existem aspectos, bom dia meu amor, Maria Ângela, existem aspectos da nossa vida material que são extremamente importantes. E o nosso foco, ele merece realmente ser direcionado. Em alguns momentos, nós vamos nos chatear, nós vamos gastar uma energia, vai ser algo pesado dentro da nossa vida, né? O ter que experimentar aquelas situações. Isso faz parte, sem dúvida nenhuma, como eu falei aqui no começo, né? Mas, na verdade, o que me domina interiormente, como a Joana de Ângeles está falando aqui? Qual é o foco maior da minha vida? Com o que eu mais me preocupo? Isso é uma coisa importante. Então, como eu falei, existem situações em que não tem jeito. Nós vamos ter sim que nos preocupar, vamos ter que ter uma atenção muito mais direcionada para determinados aspectos da nossa vida.
Mas existem outras coisas que são muito pequenas, que absolutamente não valem a pena que nós gastemos a nossa energia preciosa com aquilo. Não vale a pena. Porque, na verdade, se nós fizermos uma análise aprofundada, o valor daquilo, no nosso contexto de espíritos eternos que somos, é praticamente ínfimo, nulo. Mas nós ainda direcionamos os nossos interesses para aquilo, né? Então o Marcelo está falando aqui, por isso a importância de criarmos rotinas que nos brinde, né? Nos brinde, né, dessa situação, como por exemplo o culto do Evangelho no lar. Para os espíritas isso é muito importante. Lourdinha, Trindade querida. Então é um exercício difícil de fazer, porque quando nós vamos identificando essas ações, né, esses hiperfocos que nós damos muitas vezes em coisas pequeníssimas da nossa vida, né, é difícil de nós nos livrarmos disso. Mas a partir do momento que a gente consegue entender que a importância daquilo na construção da minha vida é tão pequeno, que eu falei, não vou mais me aporrinhar com isso, porque realmente é muito pequeno, ou não tem como mudar. Então a energia a ser gasta com esses episódios, ela precisa ser sim selecionada. Olha, eu tenho esse problema aqui, que é um problema, enfim, dentro da minha família, por exemplo. Não tem jeito. Então aqui sim eu vou ter que gastar a minha energia, porque tem toda uma série de desdobramentos que são importantes, que eu não tenho como abrir mão. Agora tem outras coisas que, pelo amor de Deus, nós damos muito valor e não recebemos nada de troca. E aqui ainda dentro dessa mensagem ela fecha de uma maneira muito bacana, a Joana de Ângeles Espírito. Ela fala o seguinte: não adies indefinidamente o teu momento de entrega, de pôr-te em relação com o melhor tesouro, pois onde o depositares, aí estará o teu coração, conforme acentuou Jesus, facultando-te ou não felicidade. Então, está nas nossas mãos. Então vale muito a pena nós realmente fazermos essa análise constante. Porque nos aborrecermos, nós vamos o tempo todo. Mas podemos ligar aquela chave e, opa, peraí, será que vale realmente a pena eu estar gastando a minha energia com isso? Que benefício isso vai me trazer? E mesmo que a gente chegue à conclusão que não vai trazer benefício nenhum, não vamos nos abalar, não. Eu vou tentar na próxima vez não dar tanto valor, não vou deixar que isso me abale a ponto de me deixar de mau humor, a ponto de brigar com as pessoas, a ponto de, sei lá, ter as piores reações possíveis por causa de uma coisa absolutamente ínfima, que não vai me contribuir em nada para o meu crescimento espiritual. Essa é a reflexão de hoje. Eu acho que vale sempre a pena nós pensarmos nisso, né? Porque as nossas energias, elas são maravilhosas, são concessões de Deus para nós. Então que nós possamos utilizá-las, gastá-las com aquilo que realmente é necessário. Agora é o exercício de nós conseguirmos fazer, né, essa identificação. Isso não é fácil, porém todos os nossos temas aqui, eles são temas cascudos, ou seja, que nos levam a pensar, né? Não tem receita de bolo. Cada um de nós parte para os enfrentamentos naturais da vida, rogando sempre a Deus que nos ilumine, para que nós tenhamos sempre a condição de acertar mais do que errar. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo, uma ótima semana para todos vocês. E na segunda-feira que vem estamos de volta. Tá bom? Práticas diárias, sem dúvida, Luiz. Orar e vigiar é por aí mesmo, galera boa. Um beijo para todos vocês.